Este é o canal da Clínica Gestão Integral da Vida. Eu sou o psicólogo Luiz Gonzaga. Nós estamos gravando aqui o retardo mental ou deficiência intelectual, que é chamado também transtorno do desenvolvimento intelectual pelo DSM-5. O critério B são deficiências do funcionamento adaptativo e refere-se a quão bem uma pessoa alcança os padrões de sua comunidade em termos de independência pessoal e responsabilidade social. Em comparação a outros, com idade e antecedentes socioculturais similares. É o que nós falamos ali, né? Você tem que fazer o pareamento das informações em relação às pessoas da comunidade, né, e aqueles que estão ali dentro daquela similaridade. O funcionamento adaptativo envolve raciocínio adaptativo em 3 domínios, né? Quais são os domínios? Conceitual, social e prático. Nós já vimos um resumo aí desses domínios e já vimos também lá quando nós explicamos também os diagnósticos para leve, o retardo leve, moderado, grave e profundo. Nós explicamos cada um de uma forma bem detalhada. Quem ainda não viu, está no canal já, ok? O funcionamento adaptativo envolve raciocínio adaptativo em 3 domínios: conceitual, social e prático. O domínio conceitual, que é um domínio acadêmico, né? Ele envolve a competência em termos de memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio matemático, aquisição de conhecimentos práticos, solução de problemas e julgamento em situações novas, entre outros. Ok? Então, o que nós vemos aqui, basicamente, é que você recebe na escola. E o que você faz com isso? Quando eu digo o que você faz com isso, porque quantas pessoas que entram para a escola e elas saem da escola, entrou ali sabendo pouco, saiu sabendo pouco, porque elas não tiveram aquele domínio, e são às vezes pessoas que estão entre, né, aquele grupo que é considerado normal. Então o que acontece? Como nós dissemos aí, você tem que levar em consideração o pareamento também das pessoas. O domínio social envolve percepção de pensamentos, sentimentos e experiência dos outros, empatia, habilidade de comunicação interpessoal, habilidade de amizades, julgamento social, entre outros. Esse domínio social é a vida no social. Quando a pessoa vai para a escola, né, ela tem ali o domínio prático, né? A criança, vamos colocar assim, né, que antes ela não tinha essa parte social e ela desenvolve na escola ou na rua esse domínio social, que é a percepção de pensamentos, né, em relação aos outros, o julgamento de situações novas, que ela vai sempre ter situações novas, né, ali, empatia, vai aprender empatia ou não também, né, depende como que esteja, qual é o grupo sociocultural que ela tem dentro de casa ou que ela participa também no bairro. Essa habilidade de comunicação interpessoal aí, se ela é uma pessoa que fala mais, fala menos, mas que ela se comunica bem, ela tem a habilidade de falar, habilidade de amizade também, é uma outra situação. Quantas pessoas que dizem assim, eu não sei falar, não sei conhecer ninguém, justamente essa é uma outra parte que tem que ser desenvolvida com a pessoa. Não importa se ela tem retardo ou se não tem. Quando a pessoa tem retardo, ela tem uma dificuldade maior. Julgamento social, entre outros, ok? Então essa foi esse critério B, o domínio social.
O domínio prático envolve aprendizagem e autogestão em todos os cenários da vida, que é, se você pegar a parte acadêmica, a parte social e tornar aqui na parte prática, né? Inclusive, cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, controle comportamental e organização de tarefas escolares e profissionais, entre outros. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai vai fazer a autogestão dos cenários da vida dela. O que são cenários? Eu tenho um cenário da escola, tenho um cenário dos lugares que eu vou, fora da escola, tem o cenário que eu tenho do trabalho, né? Eu tenho vários tipos de cenário, então você tem que fazer a gestão de cada cenário desse. Então, uma pessoa que tem um retardo, mesmo que seja leve, ela tem maior dificuldade em relação a esses cenários. Controle do dinheiro, uma boa parte das pessoas tem controle do dinheiro, mas mesmo a pessoa que tem um retardo leve, ela vai ter uma dificuldade, né? Ela precisa de acompanhamento. Recreação também, né? Autocontrole comportamental, às vezes a pessoa ela age de uma forma como ela não deveria agir ali na sociedade. Nós estamos só lembrando que nós estamos falando sobre pessoas com retardo, mas às vezes as pessoas falam, mas eu conheço alguém que tem, sim, uma grande parte tem. Alguns tipos disso aqui não tem retardo, ok? Pode ter até alguma outra coisa, né? Um desvio, porém, às vezes não tem retardo. E organização de tarefas escolares, tarefas da vida, né? E a capacidade também, às vezes a pessoa não tem capacidade de tomar um banho diário, escovar um dente, né? E tem que fazer autogestão também dos seus horários. Quantas pessoas dizem assim, eu não tenho horário de almoço, eu não tenho horário de café, eu levanto tal hora, eu não tomo café, não faço as refeições. Então isso tem que ser trabalhado com cada um, ok? Nós estamos falando, como eu digo sempre, nós estamos falando aqui de retardo, porém, como isso tem, às vezes a gente encontra características em pessoas que não têm um retardo, né? Essa capacidade do B, ela tem o funcionamento ainda capacidade intelectual, educação, motivação, socialização, aspectos da personalidade, oportunidade vocacional, experiência cultural e condições médicas gerais e transtornos mentais coexistentes influenciam o processo adaptativo. Então, esse processo adaptativo, tudo dele, né, ele envolve uma série de coisas que elas não devem, o profissional ele não deve simplesmente, a pessoa entrou ali na clínica, eu vou dar esse diagnóstico. E muitas vezes o profissional até dá um diagnóstico dessa forma, justamente por pressão, vamos colocar assim. Às vezes a pessoa, um parente fica pressionando e ele acaba dando um diagnóstico ali que infelizmente não devia dar, mas cada um é cada um. O funcionamento adaptativo ele é investigado mediante o uso tanto da avaliação clínica quanto de medidas individualizadas, culturalmente adequadas e psicometricamente adequadas. Medidas padronizadas são empregadas com informante, por exemplo, os pais ou outro membro da família, o professor, o conselheiro, o provedor de cuidados, né? Cada um vai ter uma pessoa, tem uma comunidade ali, né? Que influencia e que é influenciada por essa pessoa e que tem informações sobre ela, ok? E com o indivíduo na medida do possível. Então a própria pessoa ela vai informar. Uma pessoa com retardo, às vezes ela tem dificuldade para ter essas informações, ou mesmo crianças, né? Então você pega informações com alguém da comunidade da pessoa. Outras informações de
Outras fontes de informações incluem avaliações educacionais, desenvolvimentais, médicas e de saúde mental. Então, o profissional, o que ele vai fazer? Ele vai verificar os boletins escolares, né? Como que está na escola, né? Qual é o desenvolvimento da pessoa, se ele está indo a um outro médico, outro profissional de saúde também, quais são as avaliações dos outros profissionais também, para que ele possa, além, né, de testes e tudo, que ele possa recorrer, possa fazer também, para ele levar esse diagnóstico. Escolha de medidas padronizadas e fonte de entrevistas deve ser interpretado com o uso de julgamentos clínico. Quando a realização de um teste padronizado é difícil ou impossível por uma variedade de fatores, né? Por exemplo, prejuízo sensorial, comportamento problemático grave, né? Que às vezes a pessoa ela está numa deficiência grave ou profunda, né? Não vou te dizer que os outros não vão conseguir fazer, ou vai conseguir ou não vai fazer, mas às vezes a pessoa não consegue fazer. O indivíduo pode ser diagnosticado com uma deficiência intelectual não especificada. O funcionamento adaptativo pode ser de difícil investigação em um cenário controlado, né? Por exemplo, prisões, centros de detenção. Se possível, informações corroborativas que reflitam o funcionamento fora desses locais devem ser obtidas. Então, às vezes a pessoa ela está num centro de detenção, está numa prisão, né? E como que você vai avaliar aquela pessoa naquele lugar, né? Aquele lugar já é ele já tem uma parte negativa, né? Se a pessoa ela já tem um critério ali, já tem um transtorno na vida dela, que, né, um retardo, algum tipo de retardo, algum tipo de demência, alguma coisa, né, uma patologia, um transtorno, aquele cenário ali ele vai piorar. Então é muito difícil, né, fazer um diagnóstico em relação a esses tipos. É difícil, não é impossível, mas é difícil, né? Ele vai precisar de muito mais informações, de muito mais testes, para que ele consiga realmente. O critério B é preenchido quando pelo menos um domínio do funcionamento adaptativo conceitual, social ou prático está suficientemente prejudicado a ponto de ser necessário apoio contínuo para que a pessoa tenha desempenho adequado em um ou mais de um local, tais como escola, local de trabalho, a casa, a comunidade, né, que ela vive, né, que é o local que ela desempenha, né, a família, os colegas, né, para que sejam atendidos os critérios diagnósticos da deficiência intelectual. Os déficits no funcionamento adaptativo devem estar diretamente relacionados aos prejuízos intelectuais descritos no critério A. Só lembrando que o critério A ele é um déficit nas capacidades mentais genéricas. Então, se ele não já tem essa capacidade mental genérica dele num critério já bem abaixo, né, que o teste de QI apresenta mais baixo, né, como dissemos no início do vídeo, então as funções adaptativas dele ele vai ser bem prejudicadas. O critério C, né, que ele ocorre durante o desenvolvimento, ele tem início durante o período de desenvolvimento e refere-se ao reconhecimento da presença de déficits intelectuais adaptativos durante a infância ou adolescência, ok? Então, nós vimos então as características diagnósticas dos critérios, né, para se definir. O critério A, que é os déficits em capacidades mentais genéricas, o B, que é o prejuízo da função adaptativa diária, e o C, que é a avaliação ali do período do desenvolvimento.
Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal. Muito obrigado.